Como que as pessoas manifestam essa irreflexão? Por meio de um movimento psicológico chamado impulsividade. A grande maioria das pessoas agem de forma impulsiva. Como que funciona isso? É a típica pessoa que diz assim: eu vou fazendo as coisas sem nem pensar. E às vezes eu só vou pensar depois que já está tudo cheio de problemas, cheio de dificuldades, e aí eu vou pensar naquilo. Na verdade, nenhuma pessoa age sem pensar. Não é possível agir sem pensar. Por quê? Porque o pensamento é a base de tudo. A questão é que as pessoas impulsivas que agem irrefletidamente, elas têm um pensamento tão automatizado que elas nem se dão conta dos pensamentos. Existem pessoas que não se dão conta nem dos pensamentos, nem dos sentimentos, apenas do comportamento, que é o final do processo. Por quê? Em termos de hierarquia, nós pensamos, sentimos e nos comportamos, agindo externamente no mundo. Existem pessoas tão impulsivas, tão irrefletidas, que elas nem se dão conta de nada disso, elas não se dão conta daquilo que pensam e sentem e só percebem os problemas lá no nível já da ação, quando estão numa ação comportamental. E claro que se a pessoa tiver uma dificuldade em relação a perceber os seus pensamentos e sentimentos, o movimento dela frente à vida vai ser extremamente automatizado. Então, é aquela pessoa automatizada que o tempo todo essa pessoa está, como se diz popularmente, correndo atrás do prejuízo. Por quê? Esse automatismo constante faz com que a pessoa crie um problema atrás do outro, seja com ela mesma, seja nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na família, na sociedade de modo geral, porque essa ação irrefletida, impulsiva, cria muitos problemas. Por quê? Quando nós fazemos reflexões, ainda devido às nossas limitações, podemos ter dificuldades. Imagina uma pessoa realizando uma ação após a outra, sem pensar profundamente no sentido daquela ação. Então, as pessoas impulsivas são pessoas que elas vivem tentando apagar incêndios que criam incêndios com base nessa irreflexão, nesse automatismo frente à vida. Claro que apagar incêndios é muito mais trabalhoso do que evitar os incêndios, mas elas vivem assim, correndo atrás do prejuízo que causam a si mesmas e aos outros. Muitas vezes a pessoa que tem essa impulsividade, elas também entram num movimento muito comum de vitimização. Elas dizem assim: eu quero muito ser uma pessoa mais reflexiva, mais tranquila, mas eu não consigo, mas eu não sou capaz, mas eu não dou conta, mas é muito difícil. Então elas estão focadas quase sempre numa impossibilidade de realizar as ações. Elas quase sempre estão num movimento de negação das próprias possibilidades que têm. Porque como elas só percebem a vida lá no final, no nível das ações comportamentais, elas não se conhecem o suficiente, isso é uma verdade, para ir na causa do problema. Elas estão o tempo todo focadas nos efeitos.
E se nós focarmos nos efeitos dos problemas que nós geramos, nós nunca vamos solucionar. Então, existem pessoas que estão o tempo todo tentando mudar lá nos efeitos. Existem até psicoterapias inteiras focadas nisso, na mudança comportamental. O comportamento é o nível mais superficial de todo esse processo. É muito importante mudar o comportamento, sim, mas se você mexe só no comportamento, no nível do pensamento e do sentimento, não há mudanças. E se não há mudanças, as mudanças não vão ser duradouras, são parciais, o típico apagar incêndio. Então, o que acontece? Usando essa analogia, a pessoa com essa impulsividade, essa irreflexão, ela cria um incêndio aqui, aí ela vai lá e apaga. Aí ela cria um incêndio acolá, ela vai lá e apaga. Ou, muita gente nem isso faz. Põe fogo aqui, deixa o fogo se propagar por si mesmo. Quem quiser que apague. Né? Isso também é comum. Né? Usando essa metáfora do colocar incêndio, tem muitas pessoas que nem se dão ao trabalho de apagar os incêndios que começaram. Simplesmente coloca o fogo aqui e vai embora, coloca o fogo ali e vai embora. Que é esse movimento da impulsividade que faz com que a pessoa seja o tempo todo destratando os outros. Comumente são pessoas que é daquele tipo, bateu, levou, ou ela bate primeiro e às vezes leva de volta porque encontra outro impulsivo diante dela. Enfim, o que vai acontecer com a pessoa impulsiva? Ela vive lamentando ações que realizou. Vive lamentando. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu me percebi, eu já tinha maltratado, eu já tinha isso, eu já tinha aquilo. Comumente, esse estado de impulsividade está muito relacionado a esse tipo de reclamação. Por quê? Porque a pessoa age de forma irrefletida, está o tempo todo colocando os seus movimentos egóicos para fora, porque não temos como, sem reflexão, agir de uma forma consciente. A irreflexão, ela vai gerar sempre um processo de impulsividade, e na impulsividade a pessoa realiza muitas ações que depois ela reconhece que foram equivocadas. Aquelas pessoas que põem o fogo e depois percebeu que pôs o fogo e busca apagar. Porque tem as pessoas que agem de forma tão impulsiva, tão irrefletida, que elas nem percebem o que fizeram. Elas vão agindo de uma forma impulsiva, uma ação atrás da outra, e vão agindo, sem pensar nas consequências do que estão fazendo. Né? E tem aquelas que lamentam as consequências do que estão fazendo. Existem os dois tipos. Existem pessoas mais, assim, reativas e aquelas mais passivas, que depois de praticar uma ação, pensam nas consequências dessa ação. Outros nem pensam. Está numa situação, claro, muito pior do que essas que pensam.